Oi, este é o Conexão. Um levantamento feito pelo INEP, com base nos dados do Censo da Educação Superior de 2018, mostrou que 56% dos alunos que entraram na faculdade em 2010 não se formaram. O Instituto ainda divulgou que 46% dos estudantes de graduação trocam de curso e até anunciou um projeto de orientação vocacional para os estudantes no mês de fevereiro desse ano. Hoje a gente conversa sobre como diminuir esse percentual, como evitar que mais gente inicie o curso de graduação e perceba que a faculdade não é bem aquilo que ela tinha imaginado. Você já imaginou acordar todos os dias durante anos para fazer algo que não gosta porque não fez uma escolha consciente? A orientação vocacional ou orientação profissional é uma nova maneira de se abordar a escolha da profissão. É uma área que abraça o dinamismo da atualidade e as características de quem escolhe, e é ideal para quem tem dúvidas em relação à profissão que deseja seguir. É indicada para estudantes de ensino médio, pessoas em fase de primeira escolha, o vestibular ou profissionais que desejam novas trajetórias de vida. E aqui no estúdio eu recebo o Rodolfo Ambiel, que é presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional, e a Monique Lemos de Araújo, que é criadora do Vocaflix. A gente vai conversar sobre orientação profissional e a importância disso com esses dois aqui. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui com a gente. Eu gostaria de perguntar, Rodolfo, e assim, foi uma coisinha que você soltou aqui antes da gente começar a gravar, porque esse momento que a gente troca aqui é muito importante para mim enquanto entrevistadora. Você falou que precisa se conversar sobre orientação profissional desde que dê para conversar, pelo que eu entendi, né? Talvez até já na infância? Bom, agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui falando desse assunto que é tão importante, né? A gente tem que entender que quando a gente fala de escolha profissional, a gente está falando, na verdade, de uma série de escolhas, né? Quando a gente fala de carreira, não dá mais para a gente pensar na carreira como se pensava antigamente, que assim, bom, é a sequência de papéis ou a sequência de trabalhos que você executa ao longo da vida. Carreira, hoje em dia, a gente entende como vida, né? A gente pensa em construir um projeto de vida e não necessariamente só um projeto de trabalho, porque não tem como a gente separar essas coisas. É isso que eu ia falar. Às vezes a gente via há algum tempo como uma coisa separada, né? Vou para o trabalho. E hoje existe muito mais uma coisa relacionada ao que você gosta de fazer, o que faz, o que é importante para você. É isso, então? Claro, porque tem todo... o mundo do trabalho hoje está muito mais complexo do que era há, sei lá, 10, 15 ou 20 anos atrás, ou 50 anos atrás. E essa complexidade do mundo do trabalho faz com que cada vez mais todas as outras esferas da vida, digamos assim, elas estejam relacionadas a isso. Não tem como a gente tomar uma decisão sobre a carreira, né, uma transição de carreira, e isso não vai afetar positiva ou negativamente outros aspectos da nossa vida, familiar, social, de lazer, enfim, vários outros aspectos, né? Até saúde. Por isso que a gente pensa que falar, por exemplo, com crianças sobre o mundo do trabalho, sobre que a criança conheça, tenha experiência de conhecer experiência de trabalho, né? Que tenha experiência de conhecer, por exemplo, o local de trabalho dos pais ou do irmão mais velho, de alguém. Isso é interessante porque ela vai criando modelos, né? Ela vai criando modelos de trabalho, ela vai vendo como que as pessoas se relacionam com suas carreiras. Então, quando a gente fala, né, a gente estava comentando aqui, a gente tem algumas pesquisas em desenvolvimento, inclusive no Brasil, que falam dessa experiência de orientação profissional logo na infância, né? E até você tinha comentado, bom, mas será, né? Como que isso... me assustou um pouco. Eu fiquei pensando, gente do céu, a gente já vai colocar essa pressão nas crianças desde pequenininho? Pois é, mas é muito longe disso, né? Claro que ninguém vai sentar ali com a criança e a gente já vai falar sobre profissões, efetivamente, sobre a construção da carreira, sobre... a gente vai falar sobre escolhas, né? A gente vai ajudar essa criança a identificar, claro, e aí a gente está falando assim, ao longo da infância, ao longo da adolescência, né? São momentos, enfim, é um processo sempre assim, mas a gente vai falar com a criança de identificar como que são os padrões de escolha, né? Como que ela escolhe certos brinquedos, certas brincadeiras, ali certos grupos de sinais, amigos. Né? De coisas que ela pode talvez gostar de fazer mais pra frente. No futuro, pois é, mas assim, também não é determinante. Sim. Né? A gente tem que ter o cuidado também de não entender que
um pouco daquela ideia antiga que existia da vocação, de como algo que a pessoa nasce com aquilo. Né? Parece isso que é muito complicado. Dom, né? É difícil, cara, isso é muito complicado, né? Assim, Uhum. a coisa é muito mais relacional, né? Assim, o desenvolvimento dos interesses, das habilidades é muito mais relacional, tem muito mais a ver com o ambiente do que algo com um dom que a pessoa nasce com isso. Sim. Né? E Monique, você acabou que essa parte de orientação vocacional chamou mesmo a tua atenção e você até desenvolveu uma solução, né? Como é que foi isso? Foi. É engraçado porque, assim, é muito na linha do que vocês estão falando, né? A gente trabalhar com criança, eu acho que é pensar um pouco nessa parte de ajudar na tomada de decisão, preparar para tomar uma decisão, mas aproximar da vida real. O meu sentimento que me fez levar à escolha do aplicativo, a desenvolver o aplicativo, é justamente essa sensação de que eu vivi um período longo ali na escola, enfim, no ensino médio até, e não tive contato direto com o que é a profissão. Você ouve falar em medicina, você sabe que tem o médico, você sabe que tem o advogado, você sabe, mas é uma coisa meio assim, aquela coisa estereotipada, né? Aquela coisa que ainda era muito longe do que é que faz de verdade. Agora que eu preciso escolher, eu quero saber o que é que faz de verdade, como é que é. E aí não tinha isso. E aí quando eu fui escolher, quando eu estava no 3º ano, eu tive muita dificuldade. Entrei na faculdade, acabei caindo em administração e direito, comecei a cursar as 2 faculdades. Porque não soube escolher uma. Não soube escolher uma. Mas, Conheço assim, algumas pessoas nessa situação. Quantas? Isso é muito louco, né? Quantas? Porque você imagina assim, você não consegue, não que esteja errado, às vezes pode acontecer mesmo, da pessoa ter a possibilidade, ótimo, né? Mas assim, muita gente não consegue fazer uma escolha, né? Não, na minha época ainda não tinha ENEM. E aí cada vestibular que eu prestei eu coloquei um curso, sabe? Assim, os que eu achei que tinha alguma coisa a ver. E se você me perguntar, eu acho que o curso teria sido útil. Eu não acho que o curso em si, talvez eu estivesse fazendo outra coisa, eu não sei, mas o curso em si, eu acho que um ou outro sempre dá para puxar alguma coisa, porque é de habilidade, de personalidade, você vai lá e se identifica com alguma coisa, via de regra. Mas foi muito por conta dessa dificuldade, né, dessa necessidade de trazer mais uma coisa prática, de entender um pouco melhor. E aí, como é que foi? Porque você falou que você fez administração e direito, e aí você desenvolve um aplicativo. Como é que foi? Como é que faz isso, assim? Qual momento você dormia, por exemplo, né? Não dormia, não tirava férias. Brincadeiras, um pouco verdade, mas quando eu cheguei mais ou menos no 2º, 3º ano de faculdade, eu comecei a me interessar muito em entender. Eu participei de empresa júnior, participei de alguns movimentos, comecei a buscar outras atividades dentro da faculdade, né, atividades extracurriculares. E aí eu conheci um mundo de coisas, várias pessoas, várias coisas estavam sendo desenvolvidas e falei, gente, por favor, por que não me falaram isso antes? Por que não me mostraram isso antes? Então foi um despertar até antes da profissão, né? Foi meu Deus, isso tudo aqui existe. E ninguém sabe que existe. Às vezes existem oportunidades para o pessoal de ensino médio. E eu falava, eu não sabia, eu queria que as pessoas soubessem. Então eu comecei a trabalhar com orientação profissional e desenvolvimento humano. A gente trabalhava foi uma startup de um colega que foi para um programa em Washington, criou lá o programa, voltou, me chamou para trabalhar com ele. E aí eu trabalhava com esses jovens da universidade mesmo. E aí, em determinado momento, eu falei, não, peraí, as pessoas realmente precisam saber disso antes, a gente precisa conversar sobre isso antes, porque quanto antes, seja na infância ou pelo menos no ensino médio, melhor para tomar essa decisão, porque a gente está conversando aqui e o efeito está sendo um pouco tardio, porque os problemas começavam antes. Depois para eles, exatamente. Né? Entendi. E aí o aplicativo Vocaflix, ele é gratuito? Ele é gratuito. E ele tem informações sobre as profissões, é isso? Isso. O que a gente fez na época foi tentar entender qual era a grande dificuldade. Os testes vocacionais que a gente tinha pesquisado na época eram assim bem determinantes, né? Então, a mim não era muito elucidativo, como eu falei, vários cursos, várias possibilidades. E aí a ideia foi realmente aproximar do mundo real, trazer o concreto, mostrar que legal pessoas como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg, como Anitta, mas tem um monte de gente fazendo muita coisa legal, sendo bem sucedida na profissão delas, no que elas escolhem, tendo um dia a dia bacana, que elas se consideram de sucesso mesmo e que às vezes o jovem não almeja isso porque está vendo ali o que é mais longe, o que é mais inatingível às vezes, né? Às vezes o inatingível. Então a ideia era aproximar. O que é que você faz? Como é que foi a sua escolha? Você se considera de sucesso? Como é o seu dia a dia? Então trazer um pouco disso para o dia a dia dos jovens. Isso é uma questão, você levantou uma questão que eu acho super importante. As pessoas têm noção da importância dessa orientação vocacional? O que vocês percebem na associação? Não.
Assim, acho que as pessoas que estão envolvidas ali na associação sabem muito bem e por isso se dedicam a isso, né? Mas a gente vê que a resposta nem sempre é tão boa, né? Acho que você tocou num ponto, Monique, importantíssimo, né? Que você falou, bom, os testes vocacionais que eu tive contato, eles não eram muito elucidativos. Pra mim. Não, mas acho que é um ponto importantíssimo, assim, ainda hoje tem muita gente, né, assim, pensando fora, né, do ciclo de pessoas que trabalham com orientação, eventualmente até dentro do ciclo, mas sobretudo fora, que ainda acham que orientação profissional é um teste vocacional. Acham que isso é sinônimo, isso né? É um grande acham problema. que isso é um problema, né? Porque normalmente os testes vocacionais já dão tipo um caminho, né? Já tem que sair com solução, com resultado. Então, né? o que é um mito enorme. Né? Assim, assim, não faz sentido, né? Não tem qual que é a lógica, né, disso, de você responder ali algumas questões e isso te indicar um caminho, é quase que fosse uma bola de cristal. É um oráculo, né? Mas veja, eu trabalho na Universidade de São Francisco, lá em Itatiba, lá em Campinas, no interior de São Paulo, e eu trabalho basicamente desenvolvendo instrumentos de avaliação para orientação profissional de carreira, né? Então tem uma diferença muito grande. Então, né, o que eu quero dizer com isso, assim, eu não estou criticando o uso de instrumentos, estou criticando um certo uso de instrumentos. O que a gente faz, o que a gente entende que é importante, assim, que um instrumento de avaliação, né, um teste que possa ser utilizado nesse processo de escolha de orientação profissional, escolha profissional, ele é uma ferramenta auxiliar. Né? Ele vai dar algumas informações que vão ajudar ao orientador e ao orientando algumas noções de autoconhecimento, algumas ideias, né? Mas assim, essa coisa de um teste ser tão preditor de futuro, de te indicar caminhos tão concretos, né? Isso é muito perigoso, né? E, em geral, os testes psicológicos, que de fato são utilizados para esse fim, trabalhados de forma séria, de um ponto de vista científico, muito rigoroso, não é isso que eles fazem. É isso que eu gostaria de saber, assim, qual que é hoje a forma mais próxima da ideal, assim, que realmente... Olha, Karen, a orientação profissional, ela tem essas fases. O que é a orientação profissional que vocês consideram uma orientação adequada, que leva a um bom resultado? Sim. Sobretudo, aqui tem o acompanhamento de profissionais que têm uma formação para isso, né? Aí a gente pega, por exemplo, o aplicativo, quando no telefonema alguém me comentou que você vinha e falou o nome do aplicativo, eu já baixei lá, dei uma olhada, eu achei muito interessante a forma com que ele lida e vai muito de acordo com o que a gente acredita, né? De que suporte, na verdade, é isso, é um suporte, né? Assim, ele também não vai resolver e não tem essa intenção de resolver sozinho, né? Então, um trabalho de orientação mais ideal possível, digamos assim, é aquele que é conduzido por um profissional que vai saber pegar esses instrumentos, essas ferramentas e transformar em informação útil para a pessoa que está sendo atendida, né? Então a gente tem assim diversos modelos, diversas formas de conduzir. Então a gente tem orientações, né, serviços que são oferecidos em atendimentos individuais. Em escolas é muito comum a gente ter os atendimentos em grupo, né? E ambos têm a sua funcionalidade, né? A gente tem na literatura internacional descrevendo algumas formas estruturadas de se desenvolver a orientação profissional em 3 etapas, né? Às vezes se fala também geralmente algo em torno de 5 a 8 sessões, né? Ou seja, são encontros semanais em que não é só uma informação. Né? Não é fazer só um teste ali, né? Que o instrumento, como a gente falou, vai ser um suporte, né? Vai ser uma informação a mais que vai ajudar. Entendi. A gente vai até ver agora a carinha do Vocaflix, para quem estiver em casa interessado em baixar, já falou que é gratuito, né? Isso. A gente está vendo aí até em uma das lojas onde você pode comprar baixar o Vocaflix, mas você falou que você tinha a sensação de que a informação chegava depois do momento certo, é isso? Para o estudante? Assim, muito na linha ainda do que a gente está falando, né? Eu acredito muito em 3 principais aspectos de uma boa orientação profissional. E aí o especialista pode me corrigir, claro. Mas assim, eu acho que é importante a gente partir para essa parte de autoconhecimento, de entender a personalidade um pouquinho, entender o gosto, o interesse, como é que a pessoa se vê. Enfim, as coisas que realmente despertam nela. Então, um pouquinho de autoconhecimento, que às vezes tem jovem que não reflete sobre isso, né?
e eu acho bastante importante. Outro aspecto é realmente conhecer as possibilidades e oportunidades e se aproximar um pouco do mundo real. O aplicativo ele não trata desse primeiro ponto, que aí realmente ainda é difícil trazer para o mundo virtual um aspecto tão subjetivo, que tem profissionais que estudam, se dedicam e que realmente têm um conhecimento e a gente não pode passar por cima disso. Então é importante ter esse acompanhamento, sim. O aplicativo que vocês viram, ele vem para esses dois outros pontos, né? Que é tentar mostrar um pouco as oportunidades e aproximar do mundo real. O que eu senti foi que assim, existia um mundo que eu não conhecia. Foi um pouco a sensação que eu tive quando eu entrei no Facebook há algum tempo atrás. É tipo, tá todo mundo no Facebook, menos eu, tá tudo acontecendo aqui e eu não tava vendo, sabe? E pode ser essa sensação de muitos estudantes, isso, né? Assim, que realmente O que a gente normalmente fala é assim, como é que você vai escolher por uma coisa que você não conhece que existe? Aí você falou aí de Facebook, a gente está mostrando o Instagram do Vocaflix, né? Onde vocês colocam ali as informações todas do aplicativo, né? Achei super bonito o feed de vocês, até parabéns. E então, assim, aí você trouxe isso. A gente até falou uma outra coisa que eu achei legal, é que assim, o que vocês percebem quando o estudante chega ali no terceiro ano, ou então no segundo ano, quando começa a pensar e, caramba, agora eu vou ter que escolher, né? A gente ainda tem no Brasil uma questão muito assim glamorizada em relação à faculdade, né? Sim. Vocês percebem isso também? Que muitas vezes as pessoas não são para a faculdade e estão indo para a faculdade porque é o que tem que fazer? O que você percebe? Eu acho que tem uma expectativa social, né? Acho que ir para o ensino superior, exatamente porque ele é tão restrito no Brasil, ainda, apesar de todos os avanços que a gente teve, ele ainda é restrito, né? Em termos de acesso a uma grande parte da população. Então, eu acho que tem uma conotação também de vitória, né? Assim, a pessoa conseguir chegar no ensino superior tem uma outra conotação que não é só a formação técnica, enfim. Mas como a gente estava falando aqui um pouco antes, né? Assim, existem várias outras possibilidades e uma orientação profissional tem que abrir a cabeça dos jovens para todas essas possibilidades. E até né? falando... Pode concluir? Posso? Até falando, pegando um gancho no que você falou, eu quero trazer agora o Felipe Morgado, que é gerente de educação profissional e tecnológica do Senai. Lá no Senai, eles criaram uma plataforma que se chama Mundo Senai, que ajuda os estudantes a encontrarem a vocação dentro daquilo que é oferecido ali no Senai, né? E não é só voltado para estudantes, também para pessoas que querem mudar de setor. A gente vai conversar agora um pouquinho com o Felipe para saber um pouco melhor sobre o Mundo Senai. Oi, Felipe, você me ouve bem? Oi, eu ouço sim, cara. Obrigada, viu, por participar com a gente aqui do Conexão novamente. Eu queria começar te perguntando justamente isso, assim, eu li que lá a plataforma Mundo Senai usa inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial ajuda o pessoal que está buscando informações aí na área profissional? Então, a nossa utilização com a inteligência artificial, a gente usa o IBM Watson para fazer uma avaliação das características socioemocionais da pessoa, do estudante, do possível estudante, e a gente faz, então, um encontro a partir dessas características, são 97 características socioemocionais do estudante, com as características socioemocionais que são requeridas e desenvolvidas nos nossos cursos técnicos do Senai e nos cursos superiores de tecnologia também. E aí eu dei uma fuçadinha lá, dei uma olhada, fiz um teste como se eu estivesse aí querendo mudar de áreas no jornalismo e eu vi que vocês colocaram algumas áreas específicas, né? A gente está até mostrando o site agora, que é o mundosenai.com.br/orientação-profissional. A pessoa consegue talvez se habilitar em algumas áreas específicas, né, Felipe? São duas etapas desse processo de orientação. A primeira etapa é quase uma informação profissional, onde a pessoa já tem algum interesse para uma área específica da indústria. A segunda etapa, que aí sim é feito esse teste junto à ferramenta do Watson, onde a gente identifica as características socioemocionais e faz um match com as características do curso. E aí sim informa quais são os cursos que têm maior relação com essas características socioemocionais. E aí dá informações sobre esses cursos, né? Informações sobre o mercado de trabalho para os concluintes desse curso, salário médio da região, quais são as competências que serão desenvolvidas desses profissionais desses cursos. A gente tenta fazer isso tudo numa linguagem mais simples, mais fácil, para que o possível estudante do Senai possa compreender melhor os cursos que existem no Senai e também compreender melhor as profissões industriais, principalmente profissões técnicas
e também profissões de ensino superior. E aí, o que você percebe, Felipe? A gente estava conversando assim, não sei se você já estava ouvindo a nossa conversa antes, mas existe talvez assim uma supervalorização em relação ao ensino superior em comparação com o ensino técnico, né? Acho que a gente ainda tem isso no Brasil, né? Você percebe isso está mudando? Você acha que discorda de mim? O que você pensa? A gente fez uma pesquisa junto com o IBOP para identificar qual é a visão da sociedade em relação à formação técnica, aos cursos técnicos. Existe sim já, isso vem mudando, existe uma valorização da sociedade que enxerga o curso técnico como um primeiro acesso, um acesso mais rápido ao mercado de trabalho, ao primeiro emprego, e também que a gente defende que isso não conflita, né? Um jovem que faz um curso técnico no Senai, ele pode conseguir um emprego mais rápido e dar uma oportunidade para ele que ele possa continuar estudando e chegar ao ensino superior. Então, o que a gente acredita é que existe sim ainda um preconceito da sociedade, um viés academicista, né? Um viés mais acadêmico, mas isso aos poucos vem sendo apresentado para a sociedade que a educação profissional é um acesso mais rápido ao emprego e também garante uma renda aí, muitas vezes compatível com vários profissionais do ensino superior. Era isso que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, Monique, assim, de que isso é uma coisa assim bem brasileira ainda, em que outros lugares do mundo não se pensa dessa forma, né? Brasileira e eu diria de alguns locais, especificamente do Brasil até. Acho que acaba sendo um pouco regionalizado isso. Mas é uma forma de você se aproximar mais rápido do mercado de trabalho até ver se é aquilo mesmo que você quer. Enfim, às vezes o profissional entra com um curso técnico num determinado campo, numa empresa, enfim, e consegue ali já abrir leques para fazer uma graduação. Então você já sai supostamente com a possibilidade maior de ter uma formação, um emprego certo, né, após o curso de graduação, o que é muito bacana. A gente nesse mês agora de abril, a gente está com o tema, passou o mês de abril passado, que era o Dia da Educação, dia 28 de abril, e o nosso tema aqui no Canal Futuro é Nenhum para Trás. A gente sabe que educacionalmente muita gente ainda está sendo deixada para trás no Brasil e ter essa educação profissional abrindo uma porta talvez mais rápida para o mercado de trabalho e apresentando até uma possibilidade, é uma saída, na sua opinião? Claro, só que como a gente falava antes, as pessoas precisam saber que isso existe, né? Existe uma coisa assim que a gente tem uma certa sensação de que as pessoas têm a informação, né? Porque é muito fácil, a gente está no celular, está na internet, em qualquer canto assim, as pessoas sabem. Não, nem sempre, né? Assim, acho que às vezes a gente precisa ter esse suporte, a gente precisa ter esse direcionamento para que a gente tenha uma informação mais confiável, né? E aí que o adolescente, o estudante de ensino médio, ele saiba das possibilidades, das várias possibilidades que tem. Lembrando também, como a gente falava um pouco antes, que, né, e um pouco na linha disso de nenhum para trás, né? O acesso ao ensino técnico e sobretudo, o ensino superior, aí a gente tem um buraco muito grande, muita gente fica para trás aí. A gente, né, como a gente falava, escolher, né, uma carreira, escolher uma profissão é um privilégio. Né, no Brasil. Ainda é um privilégio. Com certeza. Ô Felipe, a gente está chegando já ao finalzinho da nossa entrevista, da nossa conexão de hoje, mas eu queria só te perguntar uma coisinha que eu achei super legal, que eu acho que a gente devia falar para quem está em casa. É que, além dessa questão aí, dessa plataforma, vocês também têm algumas palestras, oficinas, que ajudam também as pessoas que têm dúvidas, é isso? Isso, a gente oferece, então, todas essas informações, todos esses serviços via plataforma, mas a gente também tem nas unidades do Senai um evento que chama Mundo Senai, onde as pessoas podem visitar as escolas do Senai no Brasil inteiro e participar de palestras, de mini oficinas e conhecer um pouco mais sobre as profissões, um pouco mais sobre os cursos. E também a gente incorporou no nosso ensino médio integrado com a educação profissional do SESI e do Senai, nós incorporamos também no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, uma elaboração de projeto de vida e carreira, onde a gente ajuda os jovens a projetar a sua carreira e conhecer mais um pouco das profissões técnicas e das profissões também de ensino superior. Tá ótimo. Felipe, eu quero muito agradecer a sua participação, obrigada pelas dicas, com certeza valiosas para muita gente que nos assiste, viu? Muito obrigado.
Grande abraço. A gente, infelizmente, gente, já passaram 25 minutos, viu? Nem parece. Mas eu quero muito agradecer a participação de vocês. Obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que quem ainda não sabia muito bem de orientação vocacional já está tendo uma visão um pouco mais diferente. Obrigada, viu? A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e nenhum para trás.